eu tenho a ingrata missão de controlar o tempo, então agradeço a irmã Rosine e passo imediatamente a palavra para a irmã Milva, para a sua apresentação. 15 minutos. Bom dia. Muito obrigada que vocês ficaram ainda aqui. Desculpa se a minha fala não vai ser direitinho, mas o meu português é mais ou menos. Então, o tempo, não sei se vou chegar logo. Vou fazer de tudo. Bom, de onde eu vou falar é uma experiência bem precisa, colocada em um lugar do mundo bem particular, em uma diocese, bem prática. Eu espero que vá dar o interesse de vocês. Esses não são os meus minutos, né? Ah, bom, somos em um contexto de compreensão alemã, somos na Alemanha. Na Alemanha, atualmente, é a segunda nação de atração das migrações, mas não é só agora. Se dá tempo, migrantes na Alemanha, que foram sempre definidos como Gastarbeiter. Gastarbeiter é migrantes hóspedes, de hóspede. Então, o conceito era, eles chegam, a Alemanha chamou eles, e depois eles vão embora quando terminaram a necessidade do trabalho. Então, o conceito da política era esse, eles chegam e depois voltam. Assim, a igreja fez a mesma coisa. Ele foi dizendo, ok, vamos dar tudo o necessário que os migrantes precisaram para viver a própria fé e depois eles vão embora. Então, assim nasceu uma igreja paralela. Aquela alemã é aquela das comunidades étnicas, como a gente hoje diria. Então, isso não aconteceu. Esse processo é que eles foram embora, e daqui um lento processo de revisão da abordagem. É a via obrigatória que a Alemanha agora está fazendo é a interculturalidade. Como vamos enfrentar isso? Ainda não? Vou avante. O contexto migratório na Alemanha, atualmente temos 81 milhões de habitantes. 9 milhões sem passaporte alemão. Sem passaporte alemão. 15 milhões definidos como com histórico migratório. Isso significa mais ou menos 10 a 18% da população são imigrantes ou têm histórico migratório. É isso. Com essa faixa de migrantes com histórias migratórias, é a população com quem eu trabalhei. Oh, chegou. Calma, vou avante. Então, eu falei, dos anos 60, em que começou esse processo de mudança, e a política se interrogou como vamos enfrentar tudo isso. Só alguns anos atrás, a Alemanha se autodefiniu uma nação de imigração. Só alguns tempos atrás. Então, isso eu já falei? Eu vou na frente. Posso ir? Como se vai? Ah, ok. Ok. Se tornou uma nação de imigração, eu já falei, desculpa. Ok, bom. Então, como a escolhida foi da interculturalidade. Um processo longo que não é só agora, nós somos em um processo mais intenso. Mas estiveram experiências pilotas nas várias realidades locais e políticas.
tive experiências isoladas na diocese, sobretudo entre jovens, porque jovens são aqueles que têm mais capacidade de um diálogo intercultural. Há mudanças na comunidade étnicas, onde os migrantes cultivam a fé, a amizade, a cultura, se mudou também, porque primeiro essas comunidades foram o centro onde eles se sentiam bem, onde eles poderiam expressar o próprio ser, estrangeiros em outra nação, italianos, espanhol, portugueses também. Então, isso estava mudando, porque as segundas, terceiras gerações se estão integrando sempre mais na sociedade. Então, como eu já falei, as jovens são, para mim, para esse projeto, os destinatários principais. Então, esse projeto começou em 2009. Uma diocese no centro da Alemanha, se chama Essen, se alguém conhece. Tem 18% de imigrantes e mais. A perspectiva vai ser que cada segundo ou terço jovem vai ter um histórico migratório. Uma busca de uma congregação, uma irmã comprometida, que era eu nesse caso, é a busca de novas estratégias como enfrentar os migrantes na diocese. Tive lideranças eclesiais abertas, esperançosas na possibilidade de inventar um percurso novo. E a lideranças da parte dos migrantes que acreditaram nessa proposta, dando disponibilidade e colaboração. Dois elementos fundamentais, porque se a igreja local não aceita esse projeto e se as lideranças das comunidades étnicas não querem fazer esse caminho, hoje o projeto já terminou no início. Foi impostado até 5 anos. Depois tive uma valutação se vai ter continuidade ou não. Mudou? Sim. Os objetivos principais, agora vou ler. Maior conscientização e valorização recíproca entre as igrejas locais e a juventude imigrante, sempre enfrentando essa igreja paralela que surgiu no decorrer de 30 e 40 anos. A maior consciência entre os atores sobre o fato que a pastoral intercultural tem que se tomar parte integrante da pastoral jovem em geral e da igreja. E tomar jovens migrantes protagonistas no âmbito eclesial em geral e na organização da pastoral jovem intercultural. As estratégias que a gente usou por esse projeto. Primeiro, as relações interpessoais. Isso foi um dos maiores pilares desse projeto, as relações interpessoais. Tudo vai na frente se a gente consegue entrar em relação com as lideranças, com as jovens, com as autoridades reconhecidas de cada comunidade. Articulação com lideranças das comunidades étnicas, especialmente com quem atua com as jovens, que algumas vezes são jovens mesmas, outras comunidades são o padre, pode ser diferente. Organização de celebrações e eventos interculturais, como, por exemplo, uma missa, uma programação da Jornada Mundial da Juventude. Participação da encarregada diocesana nos encontros das atividades dos vários organismos da pastoral jovem alemã. Isso era importante porque o sistema da igreja alemã é completamente diferente dos vários sistemas das várias comunidades étnicas que existem. Do outro lado, promoção da participação dos jovens migrantes nas atividades organizadas para e por jovens alemães e vice-versa.
a colaboradora deveria garantir esse contínuo caminho de uma comunidade no outro. Os principais desafios, agora vou um pouquinho desviar daqui, mas é um reassunto. Na igreja, nós temos um conceito que nós pertencemos todos na mesma igreja, somos todos iguais, então tem igreja, tem tudo. Mas isso não é assim. O grande desafio é sair do próprio habitat, da própria igreja, da própria sacristia, é sair para encontrar os outros. Esse é o primeiro desafio que a gente encontra no interno da Igreja Católica. Outro desafio é que a gente fala, os jovens já vivem na sociedade local, vão na escola, vão trabalhando, vão se reúnem com outros amigos, mas a gente não dá um valor errado à influência étnica, cultural dos pais e da onde eles vêm. Então, uno pensa que eles estão aqui, sabe, podem ir, mas não é sempre assim. Um outro desafio, a maiorança autóctona se sente forte e não dá a necessitada atenção para as minoranças. Isso é um desafio grande. Um outro, a língua, compreender uma língua de um país, isso não significa que a gente se compreende reciprocamente. Porque uma palavra, um conceito, mesmo falado em uma língua, um outro conceito, não é a mesma coisa. Então, não basta, é muito importante a língua, mas não basta. Um outro desafio é isso. O último desafio é faz surgir nos jovens mesmos a potencialidades que ele tem ser um mediador intercultural. Os jovens mesmo talvez não sentem que eles têm aquilo que eles necessitam para ser o ponte mesmo, mas vive algumas vezes uma dicotomia a quem eu pertenço, a realidade onde eu estou morando ou da onde estou chegando. Os principais resultados desse projeto. Ótimo, graças. Eu acho que o resultado principal, o maior, é que o projeto continua depois de 5 anos. 5 anos já passaram e a diocese assumiu esse projeto como parte integrante do trabalho eclesial na realidade dessa diocese. Isso o reconhecimento e consolidação, da pastoral jovem intercultural na estrutura, na instituição eclesial da Alemanha. A inserção da pastoral jovem intercultural no âmbito da pastoral jovem local, atividades diocesanas interculturais confiadas à pastoral jovem intercultural. Por exemplo, o exemplo mais eclatante é isso. A organização da participação do evento da Jornada Mundial da Juventude era um evento não confiada nesse ofício, mas era da pastoral juvenil alemão. Mas eles não contemplavam. Agora ele faz parte integrante desse ofício. Reconhecimento e colaboração junto aos demais organismos diocesanos é a maior sensibilidade e atenção dos organismos diocesanos à temática migratória e refugiada. A diocese percebeu, através de um pedaço do povo cristão, que são os jovens, que também os outros âmbitos têm que ser refletido toda a pastoral na visual da interculturalidade.
a gente não pode fazer finta que somos todos iguais de um jeito, mas de outro não. Agora, eu fui embora desse projeto porque eu assumi um outro trabalho na congregação. O projeto está indo na frente. Primeiro eu trabalhava sozinha, agora são 2 pessoas liberadas para esse tipo de trabalho na diocese. No projeto estava escrito que um dos 2 colaboradores tem que ser um colaborador com histórico migratório, próprio para garantir um diálogo mais direto com as igrejas locais. Eu acho que o projeto está indo na frente, eu posso ir embora. A igreja assumiu em pleno aquele que deveria ser uma assunção de um diálogo aberto para diferenças culturais que estão numa igreja local. Terminei. Obrigada.